Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos continuar a emocionante saga de José no Egito. Se você perdeu algum capítulo, não se preocupe. A playlist completa está aqui no canal. No último episódio, vimos os irmãos de José retornando ao Egito pela segunda vez, trazendo Benjamim, como José havia exigido. Após um banquete surpreendente, onde José demonstrou um carinho especial pelo irmão mais novo, ele se prepara para um último e decisivo teste. Um teste que revelaria se seus irmãos haviam realmente mudado. O copo de José. Depois disso, José deu ao administrador da sua casa a seguinte ordem: encha de mantimento os sacos que esses homens trouxeram, o quanto puderem carregar, e ponha na boca dos sacos o dinheiro de cada um. E na boca do saco de mantimentos que pertence ao irmão mais moço, ponha o meu copo de prata, junto com o dinheiro que ele pagou pelo seu mantimento. O administrador fez tudo como José havia mandado. De manhã bem cedo, os irmãos de José saíram de viagem com os seus jumentos. Quando eles já tinham saído da cidade, mas ainda não estavam longe, José disse ao seu administrador: vá depressa atrás daqueles homens e quando os alcançar, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Por que roubaram o copo de prata do meu patrão? Ele usa esse copo para beber e para adivinhar as coisas. Vocês cometeram um crime. Quando o administrador os alcançou e disse o que José havia ordenado, eles responderam: por que o senhor está falando desse jeito? Nós não seríamos capazes de fazer uma coisa dessas. Nós lhe trouxemos de volta do país de Canaã o dinheiro que encontramos na boca dos sacos de mantimentos de cada um de nós. Então por que iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu patrão? Se o senhor encontrar o copo com algum de nós, ele será morto e nós ficaremos seus escravos. O administrador disse: concordo com vocês, mas só aquele com quem estiver o copo é que será meu escravo. Os outros poderão ir embora. Então eles puseram depressa os sacos de mantimentos no chão, e cada um abriu o seu. O administrador de José procurou em cada saco de mantimentos, começando pelo do mais velho até o do mais moço. E o copo foi encontrado na boca do saco de mantimentos de Benjamim. Então, os irmãos rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza, colocaram de novo as cargas em cima dos jumentos e voltaram para a cidade. Quando Judá e os seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava ali. Eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Aí José perguntou: por que foi que vocês fizeram isso? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar as coisas? Judá respondeu: Senhor, o que podemos falar ou responder? Como podemos provar que somos inocentes? Deus descobriu o nosso pecado. Aqui estamos e somos todos seus escravos, nós e aquele com quem estava o copo. José disse: de jeito nenhum. Eu nunca faria uma coisa dessas. Só aquele que estava com o meu copo é que será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa do pai. Judá pede em favor de Benjamim. Então Judá chegou perto de José e disse: Senhor, me dê licença para lhe falar com franqueza. Não fique aborrecido comigo, pois o Senhor é como se fosse o próprio rei. O Senhor perguntou: vocês têm pai ou outro irmão? Nós respondemos assim: temos pai, já velho, e um irmão mais moço, que nasceu quando o nosso pai já estava velho. O irmão do rapazinho morreu. Agora ele é o único filho da sua mãe que está vivo, e o seu pai o ama muito. Aí o Senhor nos disse para trazer o rapazinho porque desejava vê-lo. Nós respondemos que ele não podia deixar o seu pai, pois se deixasse, o seu pai morreria. Mas o Senhor disse que, se ele não viesse, o Senhor não nos receberia. Quando chegamos à nossa casa, contamos ao nosso pai tudo o que o Senhor tinha dito. Depois ele nos mandou voltar para comprarmos mais mantimentos. Nós respondemos: não podemos ir. Não seremos recebidos por aquele homem se o nosso irmão mais moço não for com a gente. Nós só vamos se o nosso irmão mais moço for junto. Então o nosso pai disse: vocês sabem que a minha mulher Raquel me deu 2 filhos. Um deles já me deixou. Eu nunca mais o vi. Deve ter sido despedaçado por animais selvagens. E se agora vocês me tirarem este também, e alguma desgraça acontecer com ele,
vocês matarão de tristeza este velho. Agora, Senhor, continuou Judá, se eu voltar para casa sem o rapaz, logo que o meu pai perceber isso, vai morrer. A vida dele está ligada com a vida do rapaz, e nós seríamos culpados de matar de tristeza o nosso pai, que está velho. E tem mais. Eu garanti ao meu pai que seria responsável pelo rapaz. Eu disse assim: se eu não lhe trouxer o rapaz de volta, serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Por isso agora eu peço ao Senhor que me deixe ficar aqui como seu escravo em lugar do rapaz. E permita que ele volte com os seus irmãos. Como posso voltar para casa se o rapaz não for comigo? Eu não quero ver essa desgraça cair sobre o meu pai. Pensem nisso. Judá, que uma vez vendeu seu irmão por 20 moedas de prata, agora estava oferecendo sua própria liberdade, sua vida inteira de servidão, para salvar seu irmão mais novo e poupar seu pai da dor. Ele não conseguia suportar a ideia de ver a desgraça cair sobre sua família novamente. Ele estava disposto a pagar o preço, a se sacrificar para que outro pudesse ser livre. Aqui estão curiosidades interessantes sobre Gênesis 44. O teste final de José. José cria uma prova para testar o arrependimento de seus irmãos. Ele coloca sua taça de prata no saco de Benjamim, o filho mais novo de Jacó. Esse ato foi planejado para ver se os irmãos ainda seriam invejosos e egoístas, como haviam sido com ele no passado. A taça simboliza sabedoria e discernimento. A taça de prata que José usa é descrita como objeto de adivinhação. Por meio dela, ele adivinha. Na cultura egípcia, isso representava sabedoria e autoridade, mas o texto não diz que José realmente praticava a adivinhação. É mais provável que ele usasse isso apenas para manter seu disfarce como líder egípcio. Benjamim estava em posição de risco. Benjamim era o único irmão filho de Raquel, assim como José. Quando José faz parecer que Benjamim roubou a taça, ele cria uma situação quase idêntica à sua própria história. Ver se seus irmãos o abandonariam ou lutariam por ele. Judá mostra verdadeira transformação. O discurso de Judá é um dos mais comoventes da Bíblia. Ele se oferece para ser escravo no lugar de Benjamim, para não causar dor ao pai, Jacó. Essa atitude mostra arrependimento genuíno e mudança de caráter, contrastando com o passado, quando ele havia sugerido vender José. Gênesis 37, 26, 27. José prepara o momento da revelação. Esse capítulo prepara o clímax da história, a revelação de José aos irmãos, que ocorre em Gênesis 45. José já sabia quem eles eram, mas estava esperando o momento certo para revelar sua identidade após confirmar o arrependimento deles. Tema central: arrependimento e perdão. O capítulo ilustra que o verdadeiro arrependimento envolve mudança de atitude, não apenas palavras. Judá e os irmãos, antes invejosos e duros, agora são solidários, protetores e dispostos ao sacrifício. O contraste entre prata e coração. É curioso notar que o capítulo começa com uma taça de prata, riqueza, mas termina mostrando a riqueza do caráter. José testa o valor interior de seus irmãos, e não o valor material. Esse ato de amor e sacrifício foi a prova que José precisava. Ele viu em Judá um homem transformado, um líder que colocava o bem-estar da família acima do seu próprio. O teste havia terminado. A reação de José a essa súplica apaixonada é o que veremos no nosso próximo vídeo, e eu garanto, é um dos momentos mais emocionantes de toda a Bíblia. O que acharam da transformação de Judá? Esse gesto de sacrifício não é incrível? Deixem seus pensamentos aqui nos comentários. Eu adoro ler e responder a cada um de vocês. Se você foi tocado por essa história, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder o grande final desta saga. Muito obrigado por assistirem e nos vemos no próximo vídeo.